Você já se imaginou casar com alguém por conta do plano de saúde da pessoa? Pois bem, essa é a história do livro e filme Purple Heart, em português, Continência ao Amor. O livro de Tess Wakefield, que ele foi originalmente lançado no Wattpad, ah, ele conta a história de um romance entre um jovem casal que decide se casar por conta de problemas pessoais e financeiros e de saúde, para conseguir então achar uma solução para todos esses problemas. Olá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje então eu vou fazer um resumo para vocês sobre este livro e filme que, por mais que seja um romance e de imediato você acha que seja algo bobinho e, como todos os outros romances, vai ter um final feliz e tudo mais, você dê uma oportunidade para este livro ou filme. Pode escolher. Tanto um quanto o outro são bem próximas à história, não tem quase alterações de um lado para o outro. É, o filme foi muito bem feito dentro do que o livro propõe. São apenas alguns detalhes que é inserido a mais. Mas assim, eu recomendo bastante vocês assistirem ou lerem o livro. Então vou introduzir os personagens. De um lado nós temos Cassie, que é uma garota que não conhece o pai, é formada em direito, odeia a profissão e sua paixão é a música. E ela descobre que tem diabetes tipo 2. Como nós estamos falando dos Estados Unidos, tudo que é de saúde nos Estados Unidos é pago. O processo que o governo ajuda é muito pouco, ou quase nada, dependendo da situação. E ela se vê num beco sem saída quando ela é demitida do escritório onde ela estava trabalhando. E ela só está então com seu segundo emprego de garçonete num bar onde ela aproveita para fazer seus pequenos shows de fim de noite. Do outro lado, nós temos Luke, um rapaz que perdeu a mãe logo no começo da infância, que é um ex-viciado em diversos tipos de drogas, que está devendo um dinheiro grande para um traficante e se alistou no exército para fugir para o Afeganistão e meio que despistar tudo isso. Pois bem, conseguiram sentir que está um ambiente totalmente caótico. De um lado, uma pessoa com problema de saúde que ela não tem dinheiro para tratar, e do outro lado, um rapaz que está devendo dinheiro para um traficante. Não é um ambiente muito confortável para a gente falar de relacionamento, certo? Errado. Eles então decidem, o pessoal do exército, ir até o bar, coincidentemente onde Cassie trabalha, para fazer uma despedida antes de irem para a guerra. E eles vão junto com um dos rapazes que é amigo de infância de Cassie, Frank. Chegam lá, bebem e tal, não sei o que, só que alguns rapazes que estavam lá têm algum tipo de comportamento não muito agradáveis com as garçonetes. E eis que Cassie fica com um certo de desconforto, um leve ranço desses rapazes por conta dos linguajares, as brincadeiras e tal, e ela manda eles irem embora dali assim, a berros, gritando com todos eles, tipo assim, sai daqui que vocês não vão fazer esse tipo de coisa no bar onde eu trabalho. Pois bem, Cassie então descobre que nesse seu processo de procurar uma solução para o tratamento de saúde, que ela, se casasse com um rapaz do exército, ela teria acesso ao seu plano de saúde e mais um auxílio financeiro do governo, por ser então mulher de um militar em serviço. Pois bem, ela então procura o seu amigo Frank, que é de infância, tenta falar com ele sobre isso, só que ela descobre que ele tem uma namorada. E aí a situação dos dois tentarem se casar se torna então quase que impossível. Pois bem, o Luke, que tinha ido lá no bar junto com o Frank e mais os outros rapazes, ouve a história e procura a Cassie e a propõe então um casamento. Diz que tem alguns problemas, não conta as questões com os traficantes. Diz que tem alguns problemas para ser tratado, que também ia ser útil para ele isso, já que ele também iria receber um valor a mais no salário tendo a esposa.
né? Uma vez que ao invés dela, que ela iria receber um valor que eles citam no livro de $2.000, cada um deles pegaria 1.000 para então passar esse processo de falso casamento. Pois bem, eles então decidem entrar nesse acordo e se casar. Eles basicamente vão ter que se casar em menos de uma semana antes dele ir para a guerra. E aí eles têm que fazer todo o processo do casamento, desde trocas de aliança, casamento em cartório, fotos e mais um monte de coisa para ficar o mínimo possível real, para ninguém desconfiar que seja uma grande mentira. Gente, é muito hilário o começo, porque ele é um cara super fechado, reservado, uma coisa meio assim, não quero papo com ninguém. E ela é uma artista, ela canta numa banda, ela é super comunicativa e tal, não sei o quê. Então são pessoas totalmente opostas. E colocar os dois juntos pra se casar parece um tremendo desastre. Pois bem, o casamento acontece, ele vai para Afeganistão, ela fica lá, ela começa o tratamento, começa a se cuidar, ele tá lá na guerra, eles arrumam um jeito de ir conversando para manter a aparência de casal. Só que neste meio acontecem algumas coisas e ele tem que voltar antes do previsto. E aí eles têm que conviver juntos, uma vez que o Luke não tem um bom relacionamento com o pai e não tinha onde ficar porque ele desfez de tudo para ir para Afeganistão. Ele basicamente tem que ir para casa de Cassie. E os dois começam então a conviver e o desastre começa a tomar proporções ainda maiores. E aí Cassie descobre os problemas que ele tem com traficantes. Acontecem muitas brigas por conta dessas mentiras. Acontecem algumas coisas um pouco piores. Mas o inevitável, que todo mundo já espera, por ser um romance final feliz, eles se apaixonam. Óbvio. Como que o filme e o livro ia fazer um desfecho se não fossem os dois juntos? É um romance que a gente já espera que seja de final feliz, por conta inclusive da capa, que é os dois juntinhos ali e tudo mais. A explicação do nome do livro, Purple Heart, né, e do filme, é porque quando um soldado volta da guerra vivo e aconteceu algum, entre aspas, acidente nisso, que ele tem que voltar antes e tal, seja qualquer coisa, eles recebem uma medalha de coração púrpura como um lembrete de que eles saíram eh, em luta em nome dos Estados Unidos e tudo mais, e são, tipo, condecorados com isso, como se fosse uma medalha de premiação, tá? Não sei explicar muito bem, é algo meio confuso, porque eu não entendo nada de exército, então só tô dando o contexto que eles explicam no livro, que também não é muito aprofundado. Se vocês gostam de romance, se vocês gostam dessas coisas que tem esses finais fofinhos, eu recomendo vocês assistirem ou lerem o livro. É bem próximo, tá? A narrativa de um lado e do outro. É muito próxima a adaptação, tanto do livro quanto do filme. É bem, é bem similar, não tem grandes diferenças. O que eu gosto do livro e do filme é que você consegue entender, talvez um pouco mais no livro, o porquê que os dois têm isso, igual contextualizei. A questão da Cassie não conhecer o pai, a questão do jeito que a mãe dela a trata, a questão de todos os problemas que ela já vem enfrentando, o que faz ela ser daquele jeito. O Luke, do outro lado, que ele perdeu a mãe logo na infância, o pai meio que culpar ele e o irmão por isso, e tratar os dois assim muito mal e tudo mais. Você também consegue entender por que que ele é tão fechado, tão ríspido e tão. ah, Parece que tem uma armadura sempre a ponto para atacar. Então, é interessante você tanto ler quanto assistir e entender essas nuances, entender esses pequenos detalhes que fazem você entender porque que as personagens são assim. É muito bacana. Eu gostei muito. Eu assisti o filme por acaso.
Não lembro o que que foi o contexto, mas eu descobri e fui assistir. E depois eu soube que tinha então o livro e fui atrás e fui então ler para saber se tinha muita diferença ou não. Infelizmente, até o momento não tem uma continuação. Não sei se a escritora pretende fazer uma continuação ou não, ou se o filme talvez tenha uma continuação. Até o momento, ninguém nunca cogitou nada, nem de um lado nem do outro. Mas daria sim para ter uma continuação do tipo o, o sucesso dos dois ali, a carreira dela de cantora, né? O que, que vai acontecendo no decorrer dos anos, porque meio que deixa no final algo muito solto. Por mais que eles estejam juntos, né? Que a gente não é dito que eles estão juntos, mas não sabe até que ponto eles vão ficar juntos, né? Vamos assim dizer. Mas a gente não tem muita certeza de se ela vai conseguir realmente realizar o sonho de ser cantora, e se isso vai dar tudo certo, se os problemas que ela tá tendo na banda ali, né, por conta de tudo que aconteceu com a relação dela com o Luke e tudo mais, se isso vai, né, continuar ou não. Os problemas que eles enfrentam por conta do casamento, do governo, o que que aquilo vai transcorrer depois, porque meio que fica muitas coisas no ar. Tanto o livro quanto o filme termina e fica muitas coisas ainda para se responder. Eu não sei se a ideia da autora era realmente isso, deixar tudo muito no ar, tipo assim, vocês que imaginem, ou se ela tem alguma intenção de algum dia seguir com uma continuação disso. Não sei. Mas hoje eu tô aqui então para fazer esse compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Vão lá, assistem, leiam, depois volta aqui. Tem o livro tanto versão digital quanto versão física, tá? É, também tem disponível na internet se vocês procurarem. Eu acho que no Wattpad também tem, porque o livro ele foi originalmente lançado lá. Então, talvez se vocês procurarem, talvez ainda deva ter para ler também por lá. O filme ele tá disponível na Netflix. Ele é um filme de 2022, mas eu, eu gostei. Eu assisti, acho que foi ano passado, se eu não me engano. No meio do ano, mais pro final do ano. É muito bacana. A menina, a Cassie, que faz a principal, ela canta a trilha sonora, então é muito bacana você ver também ela mesma fazendo as músicas, ela mesma cantando, ela mesma desenvolvendo um papel que meio que ela realmente é fora do filme. É bacana isso também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Rô e até a próxima.